Zygmunt Bauman. Modernidade e Holocausto. Apêndice 1. Manipulação social da moralidade. Atores moralizantes. Ação adiaforética. Creio que a grande honraria do Prêmio Amalfi Europeu foi dada ao livro Modernidade e Holocausto, não ao autor, e é em nome deste livro e particularmente da mensagem que ele contém que com gratidão e alegria aceito vossa homenagem profissional. Fico feliz por várias razões com a distinção conferida a este livro. Primeiro, é um livro que nasceu da experiência envolvendo a divisão até recentemente profunda e aparentemente intransponível entre o que a gente chamava de Europa Oriental e Ocidental. As ideias que entraram no livro e sua mensagem tiveram gestação tanto na minha Universidade de Varsóvia como na companhia de colegas na Grã-Bretanha, país que nos anos de exílio me ofereceu um segundo lar. Tais ideias desconheciam aquela divisão. Só sabiam da nossa experiência europeia comum, da nossa história comum, cuja unidade pode ser desvirtuada, até temporariamente abafada, mas não destruída. É a nosso destino comum europeu, unificado, que se dirige o meu livro. Segundo, este livro jamais existiria se não fosse por minha amiga e companheira de toda a vida, Janina, cujo Inverno de Manhã, livro de reminiscências dos anos de infâmia humana, abriu meus olhos para o que normalmente nos recusamos a ver. Escrever Modernidade e Holocausto virou uma compulsão intelectual e um dever moral assim que li o sumário de Janina sobre a triste sabedoria que ela adquiriu no círculo fechado do inferno criado pelo homem. A coisa mais cruel da crueldade é que desumaniza suas vítimas antes de destruí-las. E a mais dura das lutas é continuar humano em condições inumanas. Foi a amarga sabedoria de Janina que tentei encerrar na mensagem do meu livro. Terceiro, a própria mensagem, sobre a face oculta e indecente de nosso bravo e confiante mundo de afluência e o jogo perigoso que esse mundo faz com o impulso moral do homem, parece ecoar preocupações cada vez mais difundidas. Este, suponho, é o significado de conceder o cobiçado Prêmio Amalfi ao livro que contém tal mensagem. Mas também do fato de que a prestigiosa Conferência Amalfi tenha sido dedicada inteiramente à questão da moralidade e da utilidade, cujo divórcio, como a mensagem indica, está na base mesma dos sucessos espetaculares e dos mais aterradores crimes da nossa civilização, e cuja reunificação é a única chance que o nosso mundo pode ter de chegar a um termo com seus próprios e apavorantes poderes. A conferência que segue é, portanto, mais do que uma mera reafirmação da mensagem do livro. É uma voz num discurso que, espera-se, nossa vocação comum manterá em foco. Virtutem doctrina parete naturae donet. Para os antigos romanos, o dilema era tão agudo quanto hoje para nós. É a moralidade ensinada ou reside na própria modalidade humana de existência? Decorre do processo de socialização ou já está dada antes que todo aprendizado comece? Ou é, como insistia Max Scheler, exatamente o contrário? O sentimento de companheirismo, substância de todo comportamento moral, não será precondição para a vida social. É por demais comum descartar a questão como de interesse puramente acadêmico. Às vezes é jogada no meio de questões vãs e supérfluas nascidas da infatigável mas notoriamente suspeita curiosidade metafísica. Quando explicitamente levantada por sociólogos, presume-se que tenha sido respondida de modo conclusivo há muito tempo, por Hobbes e por Durkheim, de uma forma que deixa pouco espaço à dúvida, e desde então transformada numa antiquestão pela prática sociológica de rotina. Para os sociólogos pelo menos, a sociedade é a raiz de tudo que é humano, e tudo que é humano passa a existir pelo aprendizado social. Praticamente nunca temos a oportunidade de discutir abertamente a questão. Por tudo que nos diz respeito, ela foi resolvida antes que pudesse ser discutida. Sua resolução fundou a linguagem que constitui nosso típico discurso sociológico. Nessa linguagem, não se pode falar de moralidade de qualquer outra forma exceto em termos de socialização, ensinamento e aprendizado, pré-requisitos sistêmicos e funções societárias. E, como nos lembrou Wittgenstein, nada podemos dizer a não ser o que pode ser dito. A forma de vida sustentada pela linguagem da sociologia não contém moralidade socialmente não sancionada.
Nessa linguagem, nada que não seja socialmente sancionado pode ser considerado moral. E aquilo que não se pode falar está fadado a permanecer em silêncio. Todos os discursos definem os seus temas, mantêm a integridade, preservando a especificidade de suas definições e se reproduzem pela sua reiteração. Poderíamos, por assim dizer, ficar nessa observação trivial e deixar que a sociologia atue com seu discurso e sua insensibilidade seletivos habituais, não fossem tão sérias as implicações de permanecer em silêncio. O nível de seriedade foi demonstrado, gradual mas inexoravelmente, por Auschwitz, Hiroshima e o Gulag. Ou melhor, pelo problema que os vitoriosos autores do Gulag e de Hiroshima enfrentaram ao levar a julgamento, acusar e condenar os vencidos autores de Auschwitz. Foi Hannah Arendt, no melhor da sua percepção e irreverência, quem proferiu as verdadeiras implicações desses problemas. Início da citação. O que exigimos nesses processos, cujos réus cometeram crimes legais, foi que os seres humanos sejam capazes de distinguir o certo do errado quando tudo o que tem para orientá-los é o seu próprio juízo, que no entanto acontece de estar em completa oposição com o que eles têm que encarar como a opinião unânime de todos à sua volta. E essa questão é tanto mais séria quanto sabemos que os poucos que se mostraram arrogantes o bastante para confiar apenas no seu próprio julgamento não eram de forma alguma idênticos àqueles que continuaram a acatar velhos valores ou que foram guiados por uma crença religiosa. Esses poucos que ainda eram capazes de distinguir o certo do errado seguiram de fato apenas seu próprio julgamento e o fizeram livremente. Não havia regras a acatar, às quais se subordinariam os casos particulares com que eram confrontados. Fim da citação. Era necessário, portanto, fazer a pergunta: qualquer um dos que então eram levados a julgamento teria sofrido de consciência culpada caso houvesse vencido? A descoberta mais terrível foi que a resposta a essa pergunta seria certamente um enfático não e que nos faltam argumentos para mostrar por que deveria ser de outra forma. Tendo decretado a inexistência ou a improcedência de tais distinções entre o bem e o mal por não trazerem a chancela da sanção social, não podemos seriamente exigir que os indivíduos tomem iniciativas morais. Nem podemos onerá-los com a responsabilidade por suas opções morais a não ser que a responsabilidade tenha sido de facto atribuída pelas prescrições da sociedade. E normalmente não gostaríamos de fazer isso, quer dizer, exigir dos indivíduos que tomem decisões morais por sua própria responsabilidade. Fazê-lo significaria, afinal, sancionar uma responsabilidade moral que solapa o poder legislativo da sociedade. E que sociedade renunciaria a esse poder por vontade própria, a não ser quando incapacitada por uma esmagadora força militar? Com efeito, assumir o julgamento dos responsáveis por Auschwitz não era uma tarefa fácil para os que mantinham o Gulag em segredo e para os que preparavam secretamente Hiroshima. É talvez por causa dessa dificuldade que, como observou Ariel Redner, grande parte da vida e do pensamento tais como se apresentam hoje baseia-se na suposição de que Auschwitz e Hiroshima jamais aconteceram ou, se aconteceram, foram apenas meras explosões, escapes, que ocorreram muito longe de nós e há muito tempo atrás para que possam nos preocupar agora. Os dilemas legais surgidos nos julgamentos de Nuremberg foram resolvidos lá, naquela época, tratados como questões locais, específicas de um caso extraordinário e patológico, que jamais tiveram a chance de transbordar dos limites do seu paroquialismo cuidadosamente circunscrito e foram logo contidos assim que ameaçaram escapar ao controle. Nenhuma revisão fundamental de nossa inibição ocorreu ou foi contemplada. Por muitas décadas, até hoje, pode-se dizer, a voz de Hannah Arendt clama no deserto. Muito da ira que a análise de Arendt despertou na época deveu-se à tentativa de manter impermeável essa inibição. Só foram aceitas as explicações dos crimes nazistas que são notoriamente irrelevantes para nós, para o nosso mundo, para a nossa forma de vida. Tais explicações realizam a dupla proeza de condenar o réu e ao mesmo tempo absolver o mundo dos vencedores.
É inútil discutir se a resultante marginalização do crime cometido, à plena luz da aclamação social ou com a tácita aprovação popular, por pessoas que não eram nem pervertidas nem sádicas, que eram, e ainda são, tremendamente normais foi deliberada ou casual, produzida intencionalmente ou por acaso. O fato é que a quarentena iniciada meio século atrás nunca foi suspensa. No mínimo, as cercas de arame farpado ficaram mais grossas com o passar dos anos. Auschwitz passou à história como um problema judeu ou alemão e como propriedade privada judia ou alemã. Avultando enorme nos estudos judeus, foi entretanto confinado a notas de rodapé ou parágrafos apressados na principal historiografia europeia. Livros sobre o Holocausto são resenhados sob a rubrica Temas Judaicos. O impacto de tais hábitos é reforçado pela veemente oposição do establishment judaico a qualquer tentativa, por mais experimental que seja, de expropriar a injustiça que os judeus e somente os judeus sofreram. Dessa injustiça o Estado judeu gostaria entusiasticamente de ser o único guardião e, de fato, o único beneficiário legítimo. Essa aliança nada santa efetivamente impede que a experiência por ela descrita como exclusivamente judia se torne um problema universal da moderna condição humana e, portanto, propriedade pública. Alternativamente, Auschwitz é apresentado como um evento explicável apenas no quadro das extraordinárias reviravoltas da história alemã, dos conflitos internos da cultura alemã, das trapalhadas da filosofia alemã ou do desconcertante caráter autoritário nacional dos alemães, com exatamente o mesmo efeito paroquial e marginalizante. Por fim e talvez de modo mais perverso, a estratégia que resulta no duplo efeito de marginalizar o crime e absolver a modernidade exclui o Holocausto de uma categoria de fenômenos semelhantes, interpretando-o ao contrário como uma eclosão de forças pré-modernas, bárbaras, irracionais, supostamente já muito superadas nas sociedades civilizadas normais, mas não domadas o suficiente ou mal controladas pela modernização supostamente frágil ou deficiente da Alemanha. Seria de esperar que essa estratégia fosse uma forma favorita de autodefesa. Afinal, ela obliquamente reafirma e reforça o mito etiológico da civilização moderna como triunfo da razão sobre a paixão e uma crença auxiliar nesse triunfo como um passo inequívoco de progresso no desenvolvimento histórico da moralidade. O efeito combinado das três estratégias, quer deliberadas ou subconscientes, é a proverbial perplexidade dos historiadores, que repetidamente se queixam de, por mais que tentam, não conseguir entender o mais espetacular episódio deste século, cuja história eles escreveram com tanta competência e que continuam a escrever cada vez com mais detalhes. Saul Friedlander lamenta a paralisia do historiador, que na sua opinião, amplamente compartilhada, resulta da simultaneidade e da interação de fenômenos completamente heterogêneos, fanatismo messiânico e estruturas burocráticas, impulsos patológicos e decretos administrativos, atitudes arcaicas dentro de uma avançada sociedade industrial. Envolvidos na rede dos relatos marginalizantes que todos nós ajudamos a tecer, não conseguimos ver o que olhamos. A única coisa que conseguimos notar é a confusa heterogeneidade do quadro, a coexistência de coisas que nossa linguagem não admite que coexistam, a cumplicidade de fatores que, assim nos dizem os nossos relatos, pertencem a tempos ou épocas diferentes. Sua heterogeneidade não é um achado, mas uma suposição. É essa suposição que gera espanto onde a compreensão é que deveria surgir e se faz necessária. Em 1940, no auge da escuridão, Walter Benjamin anotou uma mensagem que, a julgar pela contínua paralisia dos historiadores e a imperturbável serenidade dos sociólogos, ainda não foi ouvida como se deveria. Tal espanto não pode ser o ponto de partida para a genuína compreensão histórica, a não ser que seja a compreensão de que é insustentável o conceito de história do qual se origina o que é insustentável é o conceito da nossa história, europeia, como ascensão da humanidade sobre o animal que há no homem e como triunfo da organização racional sobre a crueldade da vida, que é estúpida, breve e brutal.
O que também é insustentável é a concepção da sociedade moderna como força moralizante inequívoca, de suas instituições como poderes civilizadores, de seus controles coercitivos como barragem que defende a frágil humanidade das torrentes das paixões animalescas. É a exposição de tal insustentabilidade que se dedica a este texto, em conformidade com o livro que comenta. Mas permitam primeiro que repita a dificuldade de provar que é insustentável o que, segundo todos os padrões, é pressuposição comum do discurso sociológico deriva em não pouca medida da intrínseca qualidade da linguagem do relato sociológico. Como todas as linguagens, ela define seus objetos enquanto se propõe a descrevê-los. A autoridade moral da sociedade é autocomprobatória a um nível tautológico na medida em que toda ação desconforme às normas societariamente sancionadas é, por definição, imoral. O comportamento socialmente sancionado é bom, enquanto toda ação condenada societariamente é definida como má. Não há uma saída fácil deste círculo vicioso, uma vez que toda sugestão de uma origem pré-social do impulso moral foi a priori condenada como violadora das regras da racionalidade linguística, a única racionalidade que a linguagem permite. O uso da linguagem sociológica implica a aceitação da imagem do mundo que essa linguagem gera e um tácito consentimento de conduzir o discurso resultante de tal forma que toda referência à realidade é dirigida ao mundo assim gerado. A imagem do mundo sociologicamente gerada reproduz o que fazem os poderes de legislação social. Mas faz mais do que isso. Silencia a possibilidade de formular visões alternativas, de cuja supressão ou abafamento consiste o feito de tais poderes. Assim, o poder definidor da linguagem suplementa os poderes de diferenciação, separação, segregação e supressão alojados na estrutura de dominação social. Ele também extrai dessa estrutura sua legitimidade e persuasão. Ontologicamente, estrutura significa relativa repetitividade, monotonia de eventos. Epistemologicamente, significa por isso previsibilidade. Falamos de estrutura sempre que nos defrontamos com um espaço dentro do qual as probabilidades não são distribuídas aleatoriamente. Alguns eventos são mais prováveis de acontecer que outros. É neste sentido que o habitat humano é estruturado. Uma ilha de regularidade num mar de coisas aleatórias. Essa precária regularidade foi uma conquista e o aspecto definidor decisivo da organização social. Toda organização social, quer projetada, quer totalizante, isto é, como campos demarcados de relativa homogeneidade pela supressão ou degradação de todas as outras características diferenciadoras e portanto potencialmente divisórias, tornadas irrelevantes ou, de outro modo, sem importância, consiste em submeter a conduta de suas unidades a critérios de avaliação instrumentais ou processuais. Mais importante ainda, consiste em colocar fora da lei todos os demais critérios, primeiro e antes de mais nada padrões que possam tornar o comportamento das unidades resistente às pressões uniformizantes e portanto autônomo face ao propósito coletivo da organização, que, do ponto de vista organizacional, os torna imprevisíveis e potencialmente desestabilizantes. Entre os padrões marcados para a supressão está o orgulho do lugar, mantido pelo impulso moral e fonte de um comportamento notoriamente autônomo, e portanto, do vantajoso ponto de vista da organização, imprevisível. A autonomia do comportamento moral é final e irredutível. Escapa toda a codificação, uma vez que não serve a qualquer propósito além de si mesma e não entra em relação com nada além de si mesma. Isto é, nenhum relacionamento que poderia ser monitorado, padronizado, codificado. O comportamento moral, como nos diz o maior filósofo moral do século XX, Emmanuel Levinas, é desencadeado pela mera presença do outro como um rosto, isto é, uma autoridade sem força. O outro demanda sem ameaçar punir nem prometer recompensa. Sua demanda não tem sanção. O outro não pode fazer nada. É precisamente sua fraqueza que exibe minha força, minha capacidade de agir, como responsabilidade. A ação moral é qualquer coisa que se segue a essa responsabilidade.
Ao contrário da ação desencadeada pelo medo da sanção ou pela promessa de recompensa, ela não traz sucesso nem ajuda a sobreviver. Como, não tendo propósito, escapa toda a possibilidade de legislação heterônoma ou argumento racional, permanece surda ao conatus escindi e portanto elide o julgamento do interesse racional e o conselho da autopreservação calculada, pontes gêmeas para o mundo do existir, da dependência e da heteronomia. O rosto do outro, insiste Levinas, é um limite imposto ao esforço de existir. Oferece portanto a liberdade última. Liberdade contra a fonte de toda heteronomia, contra toda a dependência, contra a persistência da natureza em ser. A moralidade é um momento de generosidade. Alguém joga sem ganhar graça ao que alguém faz gratuitamente. A ideia do rosto é a ideia do amor gratuito, é a condução de um ato gratuito. É por causa da sua implacável gratuidade que os atos morais não podem ser atraídos, seduzidos, subornados, rotinizados. De uma perspectiva societária, a razão prática de Kant é portanto irremediavelmente não prática. Do ponto de vista da organização, a conduta de inspiração moral é supremamente inútil, não somente subversiva, não pode ser atrelada a nenhum propósito e coloca limites à esperança de monotonia. Como não pode ser racionalizada, a moralidade deve ser abafada ou manipulada para se tornar irrelevante. A resposta da organização à autonomia do comportamento moral é a heteronomia das racionalidades instrumentais e processuais. A lei e o lucro deslocam e substituem a gratuidade e a ausência de sanções do impulso moral. Os atores são desafiados a justificar sua conduta através da razão, tal como definida pelo objetivo ou pelas regras de comportamento. Só ações assim pensadas e justificadas ou adequadas ao relato dessa forma são admitidas na categoria das ações autenticamente sociais, isto é, racionais, quer dizer ações que servem de propriedades definidoras dos atores como atores sociais. Pelo mesmo motivo, ações que não conseguem satisfazer os critérios de busca do objetivo ou de disciplina processual são declaradas não sociais, irracionais e privadas. A maneira da organização socializar a ação inclui, como corolário indispensável, a privatização da moralidade. Toda organização social consiste, portanto, em neutralizar o impacto destruidor e desregulador do comportamento moral. Esse efeito é alcançado através de uma série de arranjos complementares. 1. Ampliando a distância entre a ação e suas consequências além do alcance do impulso moral. 2. Excluindo alguns outros da categoria de objetos potenciais da conduta moral, de rostos em potencial. 3. Desmembrando outros objetos humanos de ação em agregados de traços funcionais específicos, mantidos de tal forma separados que a oportunidade de reunificar o rosto não ocorre e a tarefa colocada para cada ação pode ficar livre da avaliação moral. Por meio desses arranjos, a organização não promove o comportamento imoral. Ela não abraça o mal, não o patrocina, como alguns detratores se apressariam em acusar, mas também não promove o bem, apesar de sua própria autopromoção. Simplesmente torna a ação social sem esforço. A diaforética, originalmente, a diaporon era uma coisa declarada indiferente pela Igreja, nem boa nem má, mensurável por padrões técnicos, voltados para um propósito ou processuais, mas não por valores morais. Pela mesma razão, torna ineficiente a responsabilidade moral pelo outro no seu papel original de limite imposto ao esforço de existir. É uma tentação supor que os filósofos sociais, que no limiar da Idade Moderna perceberam pela primeira vez a organização social como questão de projeto e melhoria racional, teorizaram precisamente essa qualidade da organização como imortalidade do homem, que transcende e privatiza como irrelevância social a mortalidade dos homens e mulheres individuais. Analisemos um por um esses arranjos que, simultaneamente, constituem a organização social e tornam a diaforética a ação social. Para começar com a remoção dos efeitos da ação para além do alcance dos limites morais, essa grande conquista da formulação da ação dentro da hierarquia de comando e execução.
Uma vez situado no estado de agente e separado tanto das fontes conscientes da intenção quanto dos efeitos últimos da ação por uma cadeia de mediadores, os atores raramente enfrentam um momento de escolha e de contemplação das consequências de seus atos. Mais importante ainda, quase nunca percebem o que contemplam como consequências de seus atos. Como cada ação é tanto mediada quanto meramente mediadora, a suspeita de ligações causais é convincentemente descartada pela teorização da evidência como consequência imprevista ou, de todo modo, como resultado não intencional de um ato em si mesmo moralmente neutro, como uma falta de razão mais do que uma falha ética. A organização social pode, portanto, ser descrita como uma máquina que mantém a responsabilidade moral à tona. Não pertence a ninguém em particular, uma vez que a contribuição de todos para o efeito final é parcial ou pequena demais para se atribuir a ele uma sensível função causal. A dissecação da responsabilidade e a dispersão do que resta resulta, no plano estrutural, naquilo que Hannah Arendt descreveu de forma aguda como regra de ninguém. No plano individual, deixa o ator, como sujeito moral, mudo e indefeso quando confrontado com os poderes gêmeos da tarefa e das regras de procedimento. O segundo arranjo poderia ser melhor descrito como o desaparecimento do rosto. Consiste em lançar os objetos da ação em uma posição na qual não podem desafiar o ator na sua, dos objetos, qualidade de fonte de demandas morais. Isto é, em extirpá-los da categoria de séries que podem potencialmente confrontar o ator como o rosto. A série de meios utilizada para isso é realmente enorme. Vai da explícita isenção de proteção moral ao inimigo declarado, através da classificação de grupos selecionados entre os recursos de ação que podem ser avaliados unicamente em termos do seu valor técnico-instrumental, até a remoção do estranho de qualquer relacionamento humano comum, no qual seu rosto poderia se tornar visível e brilhar como uma exigência moral. Em cada caso, o impacto limitador da responsabilidade moral pelo outro é suspenso e tornado ineficaz. O terceiro arranjo destrói o objeto da ação como pessoa. O objeto foi desmembrado em traços, características. A totalidade do sujeito moral foi reduzida à coleção de partes ou atributos pelos quais não se pode atribuir a ninguém uma subjetividade moral. As ações são então direcionadas a unidades-alvo específicas no conjunto, evitando completamente o momento do encontro com momentos moralmente significativos. Foi a realidade dessa organização social, pode-se supor, que se formulou no postulado do reducionismo filosófico promovido pelo positivismo lógico. Demonstrar que a entidade P pode ser reduzida a entidades X e Z implica a dedução de que X não é nada a não ser a reunião de X e Z. Não admira que a moralidade tenha sido uma das primeiras vítimas do tempero reducionista do positivismo lógico. Por assim dizer, o impacto de uma ação com alvo bem delimitado na totalidade do seu objeto humano é mantido fora de vista, isento de avaliação moral por não ser parte da intenção. Nossa investigação do impacto adiaforético da organização social foi conduzida até aqui em termos conscientemente não históricos e extraterritoriais. Com efeito, a adiaforização parece ser um ato constitutivo necessário de qualquer totalidade social, supraindividual, aliás, de toda a organização social. Se assim é de fato, no entanto, nossa tentativa de desafiar e refutar a crença ortodoxa na autoria social da moralidade não fornece por si mesma uma resposta à preocupação ética que levou de início a investigação. É verdade que a sociedade concebida como um mecanismo adiaforético oferece uma explicação muito melhor da crueldade endêmica generalizada na história humana do que a teoria ortodoxa da origem social da moralidade. Explica em particular porque num período de guerra ou cruzadas ou colonização ou conflito civil as coletividades humanas normais são capazes de cometer atos que, se cometidos isoladamente, são logo classificados como psicopáticos. E no entanto não consegue dar conta de fenômenos extraordinariamente novos como Gulag, Auschwitz ou Hiroshima. Sente-se que esses eventos cruciais do nosso século são de fato novos.
E ficamos inclinados, com toda razão, a suspeitar que significam o aparecimento de algumas novas características tipicamente modernas que não são atributo universal da sociedade humana como tal e não se verificaram em sociedades do passado. Por quê? Primeiro, uma novidade superevidente e banal é a mera escala do potencial destrutivo da tecnologia que pode ser posta hoje a serviço da ação totalmente indiferente, a diaforética. Esses novos e terríveis poderes são atualmente auxiliados e instigados, além disso, pela crescente eficiência cientificamente fundada dos processos administrativos. Parece que a tecnologia desenvolvida nos tempos modernos apenas estimula mais ainda as tendências já visíveis em toda a ação socialmente regulada e organizada. Sua escala atual apenas acarreta uma mudança quantitativa. Mas há um ponto no qual o aumento quantitativo propicia uma nova qualidade, e tal ponto parece ter sido ultrapassado numa era que chamamos da modernidade. É verdade que o reino da Techne, o reino das trocas com o mundo não humano ou com o mundo humano visto como não humano, sempre foi tratado em todas as épocas como moralmente neutro graças ao expediente adiaforético, o da indiferença, sem esforço. Mas, como indica Hans Jonas, nas sociedades desarmadas da tecnologia moderna, o bem e o mal com os quais tinha que se preocupar a ação estão próximos do ato, seja na própria praxis, seja no seu alcance imediato. O escopo efetivo da ação era pequeno e assim também suas possíveis consequências, quer planejadas ou impensadas. Hoje, porém, a cidade dos homens, outrora um enclave no mundo não humano, espraia-se por toda a natureza e usurpa o lugar dela. Os efeitos da ação têm um alcance longínquo e amplo tanto no espaço quanto no tempo. Tornaram-se, como Jonas sugere, cumulativos, isto é, transcendem em toda a localidade espacial e temporal e, como temem muitos, podem eventualmente transcender a capacidade autocurativa da natureza e terminar no que Ricoeur chama de aniquilação, que, ao contrário da destruição comum que pode revelar-se ainda uma operação clareadora num processo criativo de mudança, não deixa margem para um novo começo. Possibilitada pela e originada da eterna técnica social adiaforética, a indiferença, essa nova evolução, permitam-nos dizer, multiplicou seu escopo e eficácia ao ponto em que as ações podem ser postas a serviço de objetivos moralmente odiosos em um vasto território e por um período prolongado. Suas consequências podem, portanto, ser levadas ao ponto em que se tornam realmente irreversíveis ou irreparáveis, sem despertar dúvidas ou sequer vigilância morais no processo. Segundo, junto com a nova e inaudita força da tecnologia humana, surgiu a impotência das autolimitações que os homens impuseram durante milênios sobre seu próprio domínio da natureza e sobre seu controle uns dos outros. O célebre desencanto com o mundo ou, como definiu Nietzsche, a morte de Deus. Antes e acima de tudo, Deus significava um limite para o potencial humano, uma restrição, imposta pelo que o homem é capaz de fazer sobre o que o homem pode fazer e ousa fazer. A suposta onipotência de Deus traçava um limite para o que o homem era autorizado a fazer e usar. Os mandamentos limitavam a liberdade dos humanos como indivíduos, mas também estabeleciam limites sobre o que os humanos podiam juntos, como sociedade, legislar. Mostravam a capacidade humana de legislar e manipular os princípios do mundo como inerentemente limitada. A ciência moderna, que deslocou e substituiu Deus, removeu esse obstáculo. E também criou uma vacância. A função do supremo legislador e administrador, do projetista e diretor da ordem mundial, estava agora terrivelmente vaga. Tinha que ser preenchida, senão Deus fora destronado, mas o trono ainda estava no lugar. A vacância do trono foi, ao longo de toda a Idade Moderna, um permanente e tentador convite aos visionários e aventureiros. O sonho de uma ordem e harmonia que tudo abarcassem continuava tão vivo como sempre e parecia agora mais perto de realizar-se do que nunca, mais do que nunca ao alcance do homem. Estava agora ao alcance dos humanos mortais concretizá-lo e afirmar sua superioridade. O mundo tornara-se o jardim do homem, mas só a vigilância do jardineiro poderia impedi-lo de descambar para o caos da selvageria.
Estava agora ao alcance do homem e apenas dele garantir que os rios corressem na direção certa e que as florestas tropicais úmidas não ocupassem os campos onde deveriam crescer os pés de amendoim. Estava agora ao alcance do homem e apenas dele garantir que estranhos não nublassem a transparência da ordem legal, que a harmonia social não fosse arruinada por classes rebeldes, que a unidade do povo não fosse maculada por raças alienígenas. A sociedade sem classes, a sociedade racialmente pura, a grande sociedade eram agora tarefa do homem, uma tarefa urgente, uma questão de vida ou morte, um dever. A clareza do mundo e a vocação humana, outrora garantidas por Deus e agora perdidas, tinham que ser rapidamente restauradas, dessa vez pela sagacidade humana e somente com a responsabilidade, ou irresponsabilidade, humana. Foi a combinação da crescente potência de meios com uma irrefreável determinação de usá-la a serviço de uma ordem artificial planejada que deu à crueldade humana seu toque moderno e inconfundível e tornou possíveis, talvez de até inevitáveis, o Gulag, Auschwitz e Hiroshima. Abundam os sinais de que tal combinação chegou ao fim. Sua superação é teorizada por alguns como a da própria modernidade, às vezes como o advento de uma idade pós-moderna. Em ambos os casos, porém, o analista haveria de concordar com o veredito de Peter Drucker. Não há mais salvação pela sociedade. Há muitas tarefas que os governantes humanos podem e deveriam realizar. Mas arquitetar a perfeita ordem mundial não é uma delas. O grande jardim mundial fragmentou-se em inúmeros lotes com suas próprias ordenações específicas, menores. Num mundo densamente povoado, com jardineiros inteligentes e de grande mobilidade, não parece haver lugar para um jardineiro supremo, o jardineiro dos jardineiros. Não podemos aqui fazer um inventário dos eventos que levaram ao colapso do grande jardim. Qualquer que tenha sido a razão, porém, ouso dizer que o colapso é uma boa nova sob inúmeros aspectos. Mas será que ele promete um novo começo para a moralidade da coexistência humana? De que modo ele afeta a temática do nosso raciocínio anterior sobre a ação social adiaforética e, particularmente, sobre as dimensões potencialmente desastrosas que lhe confere a ascensão da tecnologia moderna? Há poucos, se é que há, ganhos sem perdas. A despedida do grande jardineiro e a dissipação da visão de grande jardinagem tornaram o mundo um lugar mais seguro, uma vez desaparecida a ameaça do genocídio que se inspira e busca a salvação. Mas por si só isso não bastou para torná-lo um lugar seguro. Novos medos substituem os antigos. Ou, antes, alguns dos medos mais antigos ressurgem, emergindo da sombra de algum outro há pouco expurgado ou retraído. Somos inclinados a partilhar a premonição de Hans Jonas. Cada vez mais, nossos grandes medos estarão ligados ao apocalipse que é ameaçado pela natureza da dinâmica não intencional da civilização técnica como tal, mais do que aos campos de concentração e explosões atômicas feitos sob medida, que requerem propósitos grandiosos e, acima de tudo, a tomada de decisões com um propósito consciente. E assim é porque nosso mundo atual foi liberado das missões do homem branco, do proletariado ou da raça ariana unicamente em função de ter sido liberado de quaisquer outras finalidades e significados, virando assim esse universo de meios sem sentido que só servem à própria reprodução e engrandecimento. Como observou Jacques Ellul, a tecnologia hoje se desenvolve porque se desenvolve. Os meios tecnológicos são usados porque aí estão, e um crime ainda considerado imperdoável num mundo de outra forma promíscuo de valores é não utilizar os meios que a tecnologia já tornou ou está a ponto de tornar acessíveis. Se podemos fazê-lo, por que diabos não deveríamos fazê-lo? Hoje, a tecnologia não serve à solução de problemas. Em vez disso, é a disponibilidade de determinada tecnologia que redefine partes sucessivas da realidade humana como problemas que clamam por uma solução. Nas palavras de Herbert Wiener e Hermann Kahn, os desenvolvimentos tecnológicos produzem meios para além das demandas, procurando as demandas de modo a satisfazer as capacidades tecnológicas. A irrefreável regra da tecnologia significa que a determinação causal substitui o propósito e a escolha.
De fato, nenhum ponto de referência moral ou intelectual parece concebível a partir do qual se possa averiguar, avaliar e criticar as direções que a tecnologia pode tomar, exceto a sóbria avaliação das possibilidades que a própria tecnologia criou. A razão dos meios chega ao auge triunfante quando os fins finalmente desaparecem pouco a pouco na areia movediça da solução de problemas. O caminho para a onipotência técnica foi aberto pela remoção dos últimos resíduos de significado. Seria de repetir o profético alerta que Valéria escreveu na aurora do nosso século. Onte ut directout Comissão Europeia que nos savons, quest adiritout Comissão Europeia que nos pouvons, afine par supposer a Comissão Europeia que nos sommes. Pode-se dizer que tudo o que sabemos, quer dizer, tudo o que podemos, acabou por se opor àquilo que somos. Disseram-nos e acabamos por acreditar que emancipação e liberdade significam o direito de reduzir o outro, junto com o resto do mundo, a um objeto cuja utilidade começa e termina com sua capacidade de nos dar satisfação. De modo mais completo que qualquer outra forma de organização social, a sociedade que se rende à regra irrestrita e não mais desafiada da tecnologia apagou a face humana do outro e levou assim a diaforização da sociabilidade humana a uma profundidade ainda insondada. Isso, no entanto, é apenas um lado da realidade emergente, seu lado mundano, que paira acima da experiência cotidiana do indivíduo. Há, como observamos rapidamente antes, um outro lado também. O instável, fortuito e errático desenvolvimento do potencial tecnológico e suas aplicações que, dada a crescente potência instrumental, pode facilmente, sem ninguém notar, levar a uma situação crítica de massa na qual um mundo é tecnologicamente criado, mas não pode mais ser tecnologicamente controlado. De modo bem parecido à pintura, à música e à filosofia modernas, a moderna tecnologia vai então alcançar finalmente o seu fim lógico, instaurando sua própria impossibilidade. Para impedir tal desenlace, ressaltou Joseph Weizenbaum, é necessário nada menos que o surgimento de uma nova ética, uma ética da distância e das consequências distantes, uma ética mensurável segundo o alcance espacial e temporal excepcionalmente ampliado dos efeitos da ação tecnológica. Uma ética que seria diferente de qualquer outra moralidade conhecida. Uma ética que se estenderia acima dos obstáculos socialmente erigidos da ação mediatizada e da redução funcional da pessoa humana. Tal ética é, com toda probabilidade, a necessidade lógica do nosso tempo. Quer dizer, se o mundo que transformou os meios em fins pretende escapar das prováveis consequências de suas próprias realizações. Se tal ética constitui uma perspectiva prática plausível, é questão inteiramente diferente. Quem mais do que nós, sociólogos e estudantes das realidades sociais e políticas, deveria estar propenso a duvidar da factibilidade mundana das verdades que os filósofos, justificadamente, provam ser esmagadoramente lógicas e apodeticamente necessárias? E no entanto, quem mais do que nós, sociólogos, estamos aptos a alertar nossos irmãos humanos para a defasagem entre o real e o necessário, entre a importância dos limites morais para a sobrevivência e a determinação do mundo de viver, e de viver feliz e talvez mesmo para sempre depois, sem eles. A conferência proferida ao receber o Prêmio Amalfi em 24 de maio de 1990,